Olá, eu sou Paulo Zan, escritor, colunista da revista O Odisseu, uma revista gratuita de literatura e outras artes. E esse é o primeiro vídeo do canal da revista, onde falarei sobre o novo filme do diretor grego Yorgos Lanthimos, Por Fins ou Pobres Criaturas, estrelado pela oscarizada Emma Stone, que também é produtora do filme, além de William Dafoe e Mark Ruffalo nos papéis coadjuvantes. Bom, o filme conta a história de Bella Baxter, uma jovem londrina muito peculiar. No começo a gente sabe que ela pulou de uma ponte e que talvez seja isso que a tenha tornado do jeito que é. Mas o filme não faz suspense quanto a essa questão, pois logo ficamos sabendo que ela morreu e o Dr. Godwin resgatou seu corpo e fez uma cirurgia para que ela voltasse à vida. Bella estava grávida quando morreu e o doutor usou o cérebro do bebê no corpo da mulher. Ao mesmo tempo em que Bella é uma jovem mulher, ainda não sabe nada do mundo e vai aprendendo. A sua jornada parece ser a da descoberta das coisas. Godwin, ou God, como chama Bella, o seu criador, é um cientista muito esquisito, com umas marcas no rosto e, segundo ele, pelo corpo todo. À medida em que a narrativa avança, ele conta um pouco sobre o que seu pai fez com ele pela ciência. Torturas e experimentos que o tornaram não só um homem cético, mas alguém que busca pelo experimento, por testar as coisas em ambientes controlados. O que é reforçado pelas dissecações de cadáveres que, hora ou outra, ele está fazendo, mas também pelas quimeras que ele tem em casa, além da própria Bella, que ele deixa trancada e busca fazer testes com a jovem. A história começa a tomar contornos de exploração do mundo pela própria Bella quando o advogado Duncan, interpretado por Mark Ruffalo, aparece na história. Ele cuidaria do contrato de casamento de Bella com Max, um médico que Godwin recebe para testá-la, e decide que deve se casar com ela e os dois viverem para sempre sob seus cuidados. Bom, Duncan foge com Bella e promete para ela que vai levá-la para uma aventura de exploração do mundo. A partir daqui, então, eu vou falar um pouco sobre cenas específicas e o que achei propriamente do filme. Eu gosto muito como o Yorgos ele incorpora traços de seus longas anteriores, como ele traz o elemento da estranheza, do bizarro, que provoca curiosidade em quem assiste. Não apenas uma curiosidade para descobrir algo, mas para explorar os limites. Coisa que ora funciona muito bem, pois a protagonista é bastante imprevisível e ora deixa um pouco a desejar. Porém, como o filme é tão bonito, de uma beleza estranha esteticamente, os cenários, as roupas, como as culturas são representadas ali, além de conseguir manter também a atenção pelo viés cômico, principalmente a dinâmica entre Bella e Duncan. Esses detalhes menores passam. Um dos pontos negativos, e vi outras pessoas comentando também sobre esse aspecto, é que a Bella, apesar de ter uma visão de mundo despoluída, não saber direito as etiquetas, nem por que usá-las se elas deixam a vida tão sem graça, mesmo tendo infinitas possibilidades, às vezes ela age de modo comum, como nas posições sexuais. Ela poderia trazer uma visão totalmente nova, como traz em outros aspectos. Bella experimenta o mundo nos seus limites. Quando gosta de um doce, por exemplo, come tanto aquilo a ponto de vomitar. Quando experimenta o álcool, a mesma coisa. Ela bebe uma cachaça até ficar bêbada e cair no chão. Quando ela descobre a dança, ela age livremente, se deixa levar pela música. Então ela vai descobrindo o mundo à sua volta.
é uma personagem que nos conduz o espectador a uma viagem também. E isso tudo funciona muito bem no filme. Duncan, que no começo parece ser um poço de liberdade, não demora muito a se revelar como os outros homens daquela sociedade, que quer ter a posse da mulher, que não suporta vê-la livre. Isso já começa desde do primeiro momento ali da viagem deles, quando ele percebe que a Bella está fugindo do controle dele, está sendo imprevisível como ela é, ele já começa a cercear, dizer o que ela tem que fazer, o que gera situações cômicas, inclusive. Tem uma cena muito divertida onde ele se sente incomodado com as reações dela na mesa e pede para ela só dizer 3 frases. E aí o diretor, um roteirista, escreveu, né? Mas o diretor consegue criar uma cena muito engraçada ali, onde essas frases que ela vai usar aparecem em momentos que geram uma tensão cômica. Aliás, esse é um marco na vida de Bella. Seja o seu criador, o Dr. Godwin, seja o homem que a leva para conhecer o mundo, o Duncan, seja o que viveu com ela outra vida. A maioria dos homens ali buscam cercear sua liberdade, e o filme acompanha uma Bella curiosa que quer explorar todos os doces e violências que o mundo pode proporcionar. Até mesmo o sofrimento de perceber uma sociedade em ruínas, como acontece com ela quando passa por Alexandria, onde ela vê a pobreza de perto e se sente comovida, impelida a fazer alguma coisa por aquelas pessoas menos favorecidas. Eu gosto da direção, gosto como a direção funciona, mas não só a direção do filme, eu digo também a direção de fotografia, que explora elementos que compõem essa história, sejam os figurinos ou os lugares, as cores que ao mesmo tempo parecem nunca terem sido vistas antes e parecem familiares. Pobres Criaturas, por vezes, me pareceu justamente isso, aquilo que já conheço, mas nunca vi. Um futuro imaginado do ponto de vista do passado, como a narrativa se propõe em vários momentos. Retratado, por exemplo, em elementos banais, como os teleféricos de Lisboa e a carruagem a motor. E eu dei muita risada quando eu vi a carruagem, né? Uma carruagem a motor e com cabeça de cavalo e volante. E bem provável algo que alguém daquela época imaginaria sobre os veículos do futuro. É um estranhamento muito divertido. Como os filmes do diretor, mas especificamente A Favorita, por Things reflete sobre aqueles pactos que fazemos sem saber que estamos fazendo. O simples pacto de viver numa sociedade numa época. E o filme explora as brechas, as letras miúdas, as escadas escondidas por onde podemos chegar ao telhado e ver o mundo. Gosto especialmente do humor, como ele explora certos temas, das relações sociais, do que esperam da gente, especialmente do comportamento das mulheres, e que Bella, por ter um espírito livre, sem uma criação cristã, por exemplo, vai na contramão do que esperam dela. É bonito, é engraçado e faz pensar. Foi um filme que eu tive a oportunidade de ver 2 vezes e verei uma terceira vez quando ele chegar nos streams. Mas quem puder agora vá no cinema para assistir, porque pelo menos a diversão é garantida. Se você não gostar de nenhum outro aspecto do filme, eu acho impossível ele não te arrancar pelo menos uma risada. E o diretor, ele conseguiu trazer esse alívio cômico muito bem. E o Mark Ruffalo está nesse papel desse alívio cômico. Eu acho que funciona ainda melhor, porque a gente já tem uma imagem dele de outros filmes, uma imagem mais séria. E aí nesse filme ele chega dessa forma. E também eu acho que um destaque principal é da atuação da Emma Stone, que ela consegue ali naqueles primeiros momentos onde a Bella não sabe direito ainda como andar, ela consegue representar aquilo muito bem e ela consegue ir gradualmente representando a mudança da personagem. Bom, esse foi meu comentário sobre Pobres Criaturas. Deixo aqui os links sobre a revista,
que vocês podem acessar. Deixem seus comentários sobre o que acham do filme. Abraço, até a próxima.